Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus mais uma vez, agora em Marcos, capítulo de número 13. Nós iremos ler do versículo 28 ao versículo 37. Marcos 13, de 28 a 37, está escrito assim: Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia ou da hora, ninguém sabe. Nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. Estai de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. É como um homem que, ausentando-se do país, deixa sua casa, dá autoridade aos seus servos, a cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigie. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo ele inesperadamente, não vos ache dormindo. O que, porém, vos digo, digo a todos: vigiai. Até aqui, meus amados irmãos. Aqui na nossa região, uma das coisas mais bonitas que acontecem é lá para o final de julho, comecinho de agosto, quando os ipês começam a brotar, as suas flores começam a nascer. E quando as flores do ipê começam a aparecer, a gente já sabe de uma coisa, é que está chegando a primavera. As estações do ano, elas sempre vêm precedidas de certos sinais. Tanto quando elas vão iniciar, quando elas terminam. Tem até aquela música antiga, Águas de Março. Você lembra como é que diz a música? São as águas de março, fechando o verão. Isso acontece em todo lugar, em todas as culturas. E o Senhor Jesus, então, ele toma isto como uma ilustração para as coisas que ele estava dizendo. Porque lá em Israel, especialmente naquele lugar onde ele estava ensinando os discípulos, que não era sem motivo, se chamava o Monte das Oliveiras, Jesus diz assim para eles, e faz disso uma parábola: quando vocês veem os primeiros ramos da oliveira se renovando, os primeiros brotos, vocês costumam dizer: o outono está chegando, o outono está próximo. Assim também, quando vocês virem todas essas coisas que eu estou falando acontecendo, saibam que é certa a vinda do Filho do Homem. E depois, o que ele está querendo dizer com isto é: tão certo como as estações do ano acontecem, tenham certeza de que o Filho do Homem voltará. Depois disso, então, ele passa a contar uma outra parábola, a partir do versículo 33, e ele modifica a figura dizendo assim: é como se um homem saísse para um país distante, e antes de viajar, ele desse ordem aos seus servos, para que tomassem conta da sua casa,
e ele coloca alguém para cuidar da entrada. E ele diz ao porteiro que o porteiro deve ficar vigiando, porque o porteiro não sabe quando é que o dono da casa vai voltar. E aí, então, o porteiro tem essa missão de estar atento para que nenhum invasor entre na casa, mas também de estar atento, porque quando o dono da casa estiver chegando, todos os empregados devem estar a postos. O porteiro, portanto, deve estar alerta, ele deve prestar atenção. E Jesus, ele diz assim, olha, acreditem no que eu estou dizendo, o Filho do Homem voltará. E para mais uma vez reforçar aquilo que ele quer ensinar, no versículo de número 31, ele diz assim, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Tenham certeza, aquilo que eu estou dizendo irá acontecer. Com base nesse ensino de Jesus, através dessas duas parábolas, então, meus irmãos, eu gostaria de pensar naquilo que ele quer incutir em nossos corações. Primeiramente, Jesus quer que nós tenhamos certeza de uma coisa: a sua vinda é certa. Tal como depois da primavera, verão, outono, inverno, assim também a vinda dele é certa. No versículo de número 30, Jesus diz assim, para reforçar aquilo que ele está querendo dizer: em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Para falar a verdade para os irmãos, na minha maneira de entender, essa é uma das afirmações mais difíceis da Bíblia. Não somente das coisas que Jesus fala, mas da Bíblia toda. Porque tem havido muita discussão em torno deste assunto. O que será que Jesus quis dizer com isto? E eu vejo muitas pessoas dizendo assim, olha, geração, e é assim que nós normalmente usamos esta palavra, a palavra geração, ela quer dizer os homens de uma determinada época. Né? Então, por exemplo, quando nós normalmente falamos na minha geração, o que nós estamos querendo dizer com isso? Ah, não, você é mais novo. Mas quando a gente diz assim, irmão Ernesto, a minha geração, a gente está falando das pessoas que são da nossa idade, né? E algumas pessoas, então, dizem assim, olha, Jesus falou, não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Isto é, na mente de Jesus, ele voltaria não muitos anos depois, enquanto aquela geração daquela época ainda estivesse viva. Mas Jesus naturalmente não voltou. E se Jesus não voltou, por mais que ele acreditasse que ele iria voltar, ele estava errado. Então tem muitas pessoas, até entre pessoas que se dizem cristãs, que dizem que no final das contas Jesus era apenas um grande mestre. É claro, meus irmãos, que eu não concordo com uma coisa desta, nem vocês. Né? Não é essa a maneira de nós entendermos, e daqui a pouco nós vamos dizer o porquê. Mas outras pessoas entendem que, mesmo que sejam cristãs, entendem que as interpretações podem ser variadas. Então, por exemplo, algumas pessoas que pensam assim, a vinda de Jesus, conforme é dita aqui em Marcos capítulo 13, na verdade, Jesus não está falando de uma vinda pessoal dele, mas Jesus, aqui no contexto, está falando sobre o juízo de Deus que viria contra a cidade de Jerusalém. E esse juízo de Deus, ele aconteceu no ano 70 depois de Cristo. E, então, falando aqui de um modo simbólico, Jesus diz que seria o dia do juízo para aquela cidade. Quando aconteceu de os romanos destruírem Jerusalém, espiritualmente, é o que estava acontecendo. Jesus estava voltando para julgar a cidade de Jerusalém. Bem, meus irmãos, também nós não concordamos com isto. Por quê? Porque em Atos dos Apóstolos, e também nas cartas de Pedro, na carta
nas cartas de Paulo, eles dizem para nós que a volta de Jesus não será uma volta apenas espiritualmente falando, mas que Jesus, da mesma maneira como ele subiu ao céu diante dos seus discípulos, assim ele voltará também. Ele voltará, digamos assim, palpavelmente, fisicamente, estará diante de todos, todo o olho o verá, e então será o dia do juízo de Deus contra aqueles que o rejeitaram e o dia da salvação para os seus eleitos. Bom, então tem alguns que pensam que seria apenas uma vinda espiritual, mas tem outras pessoas que pensam assim: não, Jesus estava falando que nos últimos dias haveriam tantas guerras, haveriam tantos terremotos, tantas enfermidades, que todas essas coisas seriam um sinal de que ele estava por vir. E aí, meus irmãos, naturalmente, a cada geração de crentes, os crentes têm olhado para as circunstâncias do mundo e têm dito assim: não, agora Jesus está para voltar, porque eu nunca ouvi falar de tanta guerra na minha vida. Eu nunca vi tanta epidemia na minha vida. E isto certamente é sinal de que Jesus está para voltar. Recentemente eu li o livro de um irmão muito querido que viveu no século XVIII, o bispo J.C. Riley. E ele, no seu livro, dizia assim: irmãos, olhem para o mundo à volta de vocês e me digam se Jesus não está para vir. Bem, naturalmente que o irmão J.C. Riley, nesse ponto, ele estava enganado. Mas mais recentemente, algumas pessoas foram mais adiante ainda e disseram assim: olha, na Bíblia, a oliveira, é um símbolo de Israel. Jesus disse assim: olha, quando vocês veem a oliveira brotando, os seus ramos sendo renovados, é sinal de que o verão está chegando. Bom, Israel, durante quase 2000 anos, não tinha o seu próprio território, eles foram expulsos da sua terra. Somente em 1948 é que a Organização das Nações Unidas reconheceu novamente Israel como um povo, uma nação, estabeleceu o Estado de Israel e deu aquele território para eles habitarem ali novamente. Então, Israel é a oliveira. Na Bíblia, uma geração dura 40 anos. 1948, a oliveira brotou. Mais 40 anos, 1988, e Jesus voltará. Eu acho que eles também estavam errados, porque nós já estamos em 2025. Então, o que significa isto? Eu tenho me demorado um pouco nisso aqui com os irmãos, porque eu julgo que é interessante demais a gente entender o significado disso. Não passará esta geração sem que tudo aconteça. Será que Jesus errou? Será que ele não sabia o que estava falando? Ou será que nós devemos estar atentos para guerras, rumores de guerras? É claro que não. Eu preciso dizer que não foi essa a maneira como a própria Bíblia interpretou as palavras de Jesus. Veja, o que Jesus está dizendo aqui não é que nós devemos estar prestando atenção no quando acontecerá, mas prestar atenção no fato de que acontecerá. Aquele dia e hora, o que ele disse? Nem eu sei, nem os anjos do céu, nem o Filho do Homem. Isto é uma coisa a respeito da qual o Senhor Jesus, o próprio Filho de Deus, ele decidiu em si mesmo, ele decidiu com o seu Pai, que ele se subordinaria à vontade do Pai, à determinação do Pai. Então só tem uma pessoa que sabe o dia da volta de Jesus, e essa pessoa é Deus Pai. O propósito de Jesus aqui é dizer para nós que ele voltará. Tão certo como o outono chega, primavera, verão, outono, inverno, assim como uma estação sucede a outra, assim também nós podemos ter certeza de uma coisa: ele voltará. E se há um grande sinal que a Bíblia diz que aconteceria, é que Jesus aqui nesse mesmo capítulo diz assim:
e este evangelho será pregado em todo o mundo. Somente depois disso virá o fim. Ora, quando nós lemos as últimas palavras, as últimas páginas do Novo Testamento, nós sabemos que eles sabiam, ainda havia muita tarefa para ser feita. Ainda haveria muitos lugares a serem alcançados. O mundo inteiro precisaria ainda ouvir a respeito da volta de Jesus. Então, o que significa esta geração? Uma das mais fortes maneiras de entendermos isso, a meu ver, é a maneira correta de entender, é que em 1947 foi descoberto, os irmãos sabem, foram descobertos lá nas margens do Mar Morto, algumas cavernas, na qual eles acharam os famosos manuscritos, ou os rolos do Mar Morto. E ali eles encontraram muitas cópias da Bíblia. É uma das coisas mais bonitas da história, da interpretação da Bíblia, porque mostram para nós como a Bíblia, através desses 2000 anos, ela foi muito bem preservada. Mas ali nessas cavernas, eles descobriram também alguns comentários a respeito da Bíblia. E uma das coisas que eles descobriram foi um comentário do profeta Abacuque. E o profeta Abacuque fala a respeito dos tempos do fim. E como é que os judeus daquela época entendiam esta frase, esta geração? Era a geração dos fiéis. Eu vou ler aqui literalmente um comentário a respeito do assunto. Esta palavra, geração, parece ter o sentido de os fiéis que viverão nos tempos do fim. Ela se refere a pessoas que persistem e permanecem fiéis até o fim. Inclui, portanto, os discípulos que ouviram as palavras do próprio Senhor Jesus, aqueles que testemunharam a queda de Jerusalém e os crentes que, através dos séculos, com perseverança, têm esperado o cumprimento das profecias que dizem respeito ao final dos tempos. Colocando de outra maneira, mais miudinho, o que é esta geração? É todo o povo de Deus, que nesses tempos do fim está aguardando a volta de Jesus. E Jesus diz, olha, todas essas coisas acontecerão e depois virão o fim. Mas a última coisa que precisa acontecer é a pregação do Evangelho. Me parece, meus irmãos, que à luz de tudo aquilo que diz o Novo Testamento, essa é a única interpretação que nós temos. Nós podemos ter certeza de que a geração a respeito da qual ele fala é o tempo da igreja. Mas qual é o propósito de Jesus ao falar a respeito disto? Ele diz que nós precisamos estar preparados para a vinda dele. Ele diz aqui, olha, você não sabe que hora vai acontecer. É como se um homem saísse para viajar e desse ordem aos seus empregados, a fim de que eles estejam prevenidos, a fim de que eles estejam preparados. E como é que nós devemos estar preparados? Várias vezes aqui, mas eu quero apenas citar 2 versículos. Jesus diz assim, versículo 33, estai de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. No versículo 36, ele diz, para que vindo ele inesperadamente, não vos ache dormindo. O que, porém, vos digo, digo a todos, vigiai. Nessas 2 expressões, estai de sobreaviso e digo a todos, nós temos a primeira informação daquilo que nós precisamos fazer, é conhecer aquilo que Jesus diz. Ele está dizendo aqui, olha, eu estou avisando antes, para que quando acontecer, isso não pegue vocês desprevenidos. E o que Jesus falou que aconteceria antes? Aquelas coisas todas que ele vem dizendo no sermão inteiro. O evangelho será pregado, mas surgirão muitos falsos cristos, muitos falsos profetas, e não seja uma pessoa, então, mal informada a respeito dessas coisas. Conheça aquilo que eu estou dizendo. Meus irmãos, primeira aplicação para nós precisamos conhecer muito as Escrituras Sagradas.
não no sentido de sermos pessoas que se tornam, pelo conhecimento, meros conhecedores intelectuais, meros acadêmicos, mas no sentido de que não somente isto, a nossa vida seja a luz da palavra de Deus. Porém, a necessidade de conhecer a Bíblia, por causa dos tempos que nós estamos vivendo, é uma coisa preemente, é uma coisa indispensável. Porque tantas e tantas vezes, aqueles que deveriam levar as pessoas a conhecerem a Bíblia, ao contrário, afastam aquilo que a Bíblia diz das pessoas, afastam as pessoas daquilo que a Bíblia diz. Então, a primeira coisa que nós precisamos é saber o que a Bíblia diz. Ela nos ensina o que devemos crer, elas ensinam a respeito do nosso Deus, a respeito do que nós devemos fazer, a quem nós precisamos amar. A Bíblia nos ensina aquilo que é verdadeiro, em distinção daquilo que é falso. A Bíblia nos aparta das doutrinas de Satanás e das ciladas de Satanás para as nossas almas. Elas, as Escrituras Sagradas, nos tornam sábios para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. A Bíblia nos ensina quais são as obras nas quais devemos andar. Por isso, a primeira coisa para a gente se manter preparado é, com um coração humilde, buscar a palavra de Deus a cada dia. Conhecer o que a Bíblia diz e pedir: Senhor, ilumina a minha mente, ilumina a minha alma, para que eu entenda as maravilhas da Tua palavra. Mas Jesus fala uma outra coisa. Ele diz assim: vigiai e orai. Essa expressão conjunta, vigiai e orai, ela é usada por Jesus em um outro lugar também, num outro contexto. Vocês se lembram? Quando foi que Jesus disse assim para os discípulos dele: vigiai e orai? Lá no Getsêmani. E Jesus disse para os discípulos dele: olha, o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Portanto, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Naquele contexto ali, então, meus irmãos, vigiar significa, e orar significa cuidar da nossa alma. Não entreis, para que não entreis em tentação. E o que é tentação ali naquele contexto? Significam as dificuldades, os problemas pelos quais nós passamos na vida neste mundo e que podem ser instrumentos de Satanás para nos afastar da vontade de Deus ou para nos afastar da fé em Jesus Cristo. O próprio Senhor Jesus ali, ele é para nós uma ilustração do que significa ser tentado, porque no dia seguinte Jesus seria crucificado e ele sabia que iria acontecer isto e ele estava sofrendo muito. E ele disse para os discípulos dele: fiquem aqui e vigiem comigo. Mas os discípulos de Jesus, ao invés de vigiar, adormeceram. Sabe quando é hora da gente vigiar e orar? É quando as circunstâncias da nossa vida estão tentando nos afastar da vontade de Deus. Assim como as tentações ali queriam afastar Jesus da cruz. Você já experimentou dificuldades nessa vida que às vezes podem podem dizer para você: será que vale a pena ser crente? Será que vale a pena continuar? Será que vale a pena perseverar? Ou você já ouviu as mentiras que Satanás nesse mundo está propagando, dizendo, por exemplo, que a Bíblia não é confiável, dizendo que a vida cristã é uma grande mentira, e usam até argumentos acadêmicos para isto. Você já experimentou a tristeza de se sentir abandonado pelos seus amigos, justamente na hora que você mais precisa deles? Em vez de eles estarem do teu lado, eles estão como que dormindo em relação aos seus problemas. Nessas horas, meus irmãos, é que Satanás está agindo mais intensamente. E Jesus está dizendo assim: olha, presta atenção, vigie pela sua alma, não fique adormecido, porque a qualquer momento Jesus voltará, e para você estar preparado, você tem que estar com a sua alma em vigilância constante. A vigilância, por outro lado, Jesus mostra para nós, ela não precisa ser algo
desesperado. Não precisa ser algo desanimador, porque ele diz assim: vigiai e orai. E o próprio Jesus, ele é o exemplo de que quando nós estamos orando a Deus, então toda a nossa vigilância terá sentido. Porque veja, nós de nós mesmos não podemos vencer a fraqueza da nossa carne. Mas Jesus diz assim: só que quando você estiver vigiando, você não estará sozinho. Ele diz assim: vigie e ore. O que é orar, meus irmãos? Orar é chegar-se para Deus da mesma forma como Jesus falou, dizendo assim: Senhor, está difícil. Se o Senhor quiser, o Senhor pode até afastar de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, seja feita a tua. O que significa isto? Significa viver dependendo exclusivamente de Deus, do socorro de Deus. Então Jesus não fala simplesmente vigie, não, ele diz vigie, mas esteja em oração. Lá em Lucas capítulo 18, Jesus conta a parábola de uma mulher viúva, e ele diz que aquela mulher precisava que fosse feita justiça em relação a ela. Então ela pedia constantemente ao juiz que atendesse a sua demanda, mas o juiz não queria atender. E o que essa mulher fez? De acordo com a história de Jesus, essa mulher ficou insistindo, até que em determinado momento aquele juiz disse: eu não me importo com aquilo que as pessoas estão precisando, eu não temo a Deus nem aos homens, mas essa mulher já está me aborrecendo. Para que ela me dê sossego, então eu vou atender e eu vou fazer justiça. Então Jesus diz assim: olha, isso disse esse homem que não temia a Deus. Agora, se esse homem que não temia a Deus, ele atendeu por causa da insistência, imagina o Pai Celestial. Porque o Pai Celestial é justo. E o Pai Celestial faz justiça aos seus escolhidos. Mas Jesus acrescenta: mas quando vier o Filho do Homem, será que ele vai encontrar fé na terra? Colocando de outro modo, meus irmãos, orar, perseverar em oração, é sinal de que você tem fé. É sinal de que você depende do Senhor. É sinal de que você está devidamente se preparando para a vinda dele. Eu gostaria de concluir a nossa meditação de hoje com o versículo 32. Mas a respeito daquele dia ou da hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, nem senão o Pai. O que esse versículo está querendo dizer para nós? Jesus pode voltar daqui a 100 anos. Jesus pode voltar daqui a 50 anos. Mas Jesus pode voltar antes da segunda-feira, da próxima segunda-feira. Nem ele sabe. Mas vai chegar um momento em que o Pai vai dizer a ele: chegou a hora. E num momento, num abrir e fechar de olhos, Jesus estará aqui. Por isso ele diz: olha, eu estou avisando. Esteja de sobreaviso. Antecipadamente saiba disto. Segundo, vigie. Irmão, você sabe tão bem quanto eu qual é a diferença entre estar vigilante e estar dormindo. O problema é que a palavra de Deus nos diz que, espiritualmente falando, tem muita gente dormindo. Tem muita gente vivendo como se as coisas deste mundo fossem a realidade última. Mas a Bíblia diz que a vida neste mundo é como um sonho. É um sonho que passa muito rápido. É um sonho breve. E que nós precisamos estar espiritualmente despertados. Onde é que está o seu olhar?
O seu olhar está na eternidade, na vinda de Jesus? Ou você está se iludindo de que as coisas deste mundo são tudo o que você precisa? É claro que não é pecado a gente cuidar da nossa vida no dia a dia. Nós temos que fazer isto. É claro que trabalhar, casar, comer e beber são coisas boas e necessárias. Mas a verdade última não está nestas coisas. Está na vinda de Jesus. Passarão os céus e a terra. Algumas semanas atrás nós meditamos no fato de que Jesus, falando a respeito do templo de Jerusalém, disse assim: não ficará pedra sobre pedra. É claro que eu posso dizer a mesma coisa desse templo bonito que nós temos, ao qual nós amamos. Não ficará pedra sobre pedra. Na vinda do Senhor Jesus, o universo inteiro arderá em fogo, como diz o apóstolo Pedro, e tudo será renovado. Assim também a casa que você mora. Assim também o emprego que você tem. Assim também a família da qual você participa agora. Tudo isso é coisa passageira. Por isso Jesus diz: presta atenção, vigie. No que você tem colocado os teus olhos? Terceiro, viva uma vida de oração. Você tem que estar preparado para a volta de Jesus. A Bíblia diz que há um certo sentido em que cada pastor prestará contas a Deus das pessoas às quais ele ministrou a palavra. Mas eu tenho certeza, meus irmãos, que nenhum de vocês que aqui está é ignorante da palavra de Deus. Acho que se Jesus vier hoje, ninguém poderá dizer assim: não ouvi o Evangelho. Não ouvi que eu tinha que me arrepender dos meus pecados. Não ouvi que eu tinha que cuidar da minha alma. Porque cada um vai prestar conta de si mesmo a Deus. Então, ore ao Senhor. Senhor, me concede a graça para eu me afastar a cada dia dos caminhos maus, de eu não viver segundo a carne. Senhor, o espírito está pronto, mas a carne é fraca e eu preciso da tua força. Senhor, se for depender de eu cuidar da minha alma, ai de mim, estou perdido, porque a minha carne não gosta de obedecer a tua palavra. Mas, Senhor, tu és Deus Salvador. Me santifica, Senhor. Prepara a minha mente, prepara o meu coração para o dia que Jesus voltará. Me afasta do mal. Me dá graça para vencer as tentações. E à medida em que você faz isso, você está obedecendo a Jesus. E se você obedece a Jesus, eu garanto para você, o dia que Jesus voltar, vai ser o dia em que você vai ver todo o teu desejo realizado. Porque o dia da volta de Jesus é o dia que você mais quer, é o momento que você mais anseia, é aquilo que a tua alma mais deseja, a tua alma mais precisa. Confia no Senhor, em breve Ele voltará. Amém.